Olá, boa noite. Guardando aí a Luciane entrar. Agradeço aí a presença de vocês que estão entrando aí. Você, Jurema, lá de Goiânia, hein? Ah, ok. Obrigado, Jurema. Olá, Ah, é bom que você entrou aí para dar a boa animação noite. no ambiente. Olha, tanta gente. Ó, o Silvio já tá aí, a Chayane, a Kátia, a Juliana. A Juliane, né? A Noara, que legal. E aí, Nereu, coisa boa, Tudo hein? A bem gente com aqui de você? novo. Tudo Ótimo, jóia. tudo jóia. Mais uma vez aqui, né? É Para a que o amor nossa dê certo. é a quarta live para que o amor dê certo. Isso. Hoje, equilíbrio entre dar e receber, né, Nereu? Isso. Nereu, a gente não tá vendo sua boca, a gente tá vendo só até o seu nariz. Aí, Melhorou? isso, melhorou agora. Ah. E aí, melhorou? Melhorou, isso, tá bom, né? O pessoal vai falando aí também. Obrigada, Noara. Não, eu agradeço a todos aqui presentes, todos vocês. Espero que a gente possa contribuir mais uma vez aqui com cada um de vocês. A gente está aqui dando o máximo, né? O que a gente pode, o que a gente sabe. É o que E passando temos, né? essas informações, para que a gente não fique com a gente isso. Isso, Agora, que é fácil? Não, difícil. Mas é o novo. E a gente está enfrentando o novo, o diferente. E fazer o diferente, isso é um processo criativo, fazer o novo, o diferente. é Se verdade. adaptando às novas tecnologias, né, às novas oportunidades. Isso. Ó, que bom. Isso aí. Que joia. Então nós vamos lá, né? Porque essa E é hora antes da passa gente rápido. começar, Hum. antes de começar, porque a gente vai precisar das pessoas um pouco centradas. Aí cada um fecha os seus olhos um pouco e respira um pouco, se concentra da sua respiração, no ar que entra e sai pelas narinas. A gente pode contar de 1 a 7. Ok. Porque a gente tem que estar um pouco conectado, né? Com algo maior, com a gente mesmo, esse Deus, esse Deus dentro, esse Deus fora, para a gente fazer o melhor aqui hoje. Isso aí. E vamos lá aproveitar bem a nossa horinha. Nereu, você clicou aí para ver o cronômetro? Sim, Tá, né? Então tá nós bom. estamos com 6 minutos já, vamos andar, porque tem muita coisa. Então, então vamos lá.
Nereu, você já até falou um pouco quando você fez a propaganda, né? Que muitos relacionamentos terminam e não é por falta de amor. Tem algo que costuma dificultar as coisas aí, que é o desequilíbrio entre o dar e o receber. E isso falando entre o casal, não é? Isso. É, É né, o porque, na equilíbrio. realidade, Vamos lá. quando o Helg ele percebeu essas leis naturais, que é a primeira do pertencimento, que todos pertencem, né? Ninguém pode ficar de fora, e a ordem, que seria a hierarquia, e tem a terceira lei, que é a lei do dar e receber. Não só na relação de casal, na relação com amigos, com o trabalho, tudo tem essa troca, dar e o receber. Se eu estou numa empresa, eu trabalho para ela, eu vou dar o meu serviço, ela vai me pagar, existe uma troca. Se essa troca não é equilibrada, o funcionário ou a empresa vai ficar insatisfeito. Eu vou pedir demissão, a empresa vai me demitir. Que tem que ter essa troca. Então, em todas as É, relações, tem que ter até esse para dar. equilíbrio. Vou dar Inclusive um com exemplo. amigos. Deixa eu dar um Uhum. exemplo rapidinho, gente. O Nereu falou disso para mim com essa linguagem há um tempo atrás, né? Um ano, 2 anos, na nossa relação psicoterapêutica. Eu como cliente dele, e aí nós conversamos sobre isso, sobre a troca no trabalho, sobre quando a gente cobra, né, um preço pelos nossos serviços. E naquele tempo foi um aprendizado rico aí com o Nereu, que ele falou para mim, Luciane, quando a gente entrega algo e não recebe algo em troca da pessoa, a gente tira a dignidade da pessoa, não é? E aí eu lembro que uma Uhum. vez ele falou para mim, olha, eu te atenderia sem te cobrar nada, com prazer, mas eu não te faria Isso. bem. Eu não te Bem, faria bem, eu roubaria a sua dignidade. Isso é verdade. Então, pronto. se E quando aplica em você tudo. e aplica-se em tudo. E agora, como nós estamos falando, e aqui nossa live é para que o amor dê certo, nós vamos colocar isso na relação a dois. E a gente vai começar pela consumação sexual, pelo Isso. sexo, Vamos como lá, então. o equilíbrio ou o desequilíbrio na relação a dois. Então tá, explica pra gente, Nereu, então, como que o sexo entra nisso aí? Quem dá, quem recebe, quem precisa, quem não Pois é, precisa. quando numa relação, um dos cônjuges, né? Ele tem a necessidade da relação sexual e onde a parceira não tem essa necessidade, mas ela, de uma certa forma, ela cede, mas não cede por necessidade. E aí, quando ela faz isso, ela concede, né? Está cedendo, está concedendo. Mas ela não tem esse desejo. E quando há essa necessidade, o que tem necessidade se sente inferior. E Certo. aquele que concede se sente superior. E aí desequilibra a relação. E aí tive um professor, se eu não me engano foi o Décio Avivo, foi na primeira formação minha que eu fiz das constelações familiares, que eles dão esse exemplo do capetinho e do anjo. O anjo são aquela pessoa que concede, É né? a boazinha, o A bonzinho, boazinha. né? É. E aí o capeta seria aquela pessoa que tem os desejos. É o Ah, pidão, o que o sempre pidão, que quer. está querendo aquilo lá, mas a outra pessoa não tem esse desejo. Mas não ter esse desejo, como o outro, pode ter N questões aí por trás disso. Certo. E a É, gente, que cada um aqui que está nos ouvindo, que cada um faça a sua reflexão. Nós vamos fazer um exercício aqui sobre isso. E que cada um faça a sua reflexão sobre isso. Da falta, da necessidade que não tem como o parceiro tem, entendeu? E aí, certo. o ideal é que seria dois anjinhos, essa relação não vai dar certo, né? Como se Ah, fala tá. aí, tem aquele velho ditado aí, que anjo não tem sexo, que anjo é a coisa mais pura, mais ingênua, né? Ah, E o capeta e dois anjinhos, essa relação ficaria como, não daria certo. E o anjo, o capeta, que seria essa, também não vai dar certo. E ele diz que vai dar certo seriam os dois capetas.
Os E aí dois se vocês são. espertando, que Você tá em- briga e xinga, mas encontra um acordo ali. É interessante, gente. Vocês estão compreendendo aí o que está falando. É uma figura de linguagem, anjinho e capeta. Isso vem das figuras compreendidas por anos e anos, né? Pelas pessoas. Mas olha que interessante. Dois bonzinhos, duas pessoas que só ficam cedendo, que não tem necessidade, que não tem vontade, que não tem energia, porque sexo, a sexualidade é uma energia, não é, Nereu? Sim. E aí, duas pessoas sem essa energia juntas, vai ser qualquer coisa menos um casal de amantes, né? Então, para essa relação dar certo, os dois têm que estar o quê? Com Querendo, desejo, com ter desejo e fogo, ter necessidade. E ter aquele que não energia. tem necessidade vai buscar ajuda em relação a isso. Certo. Porque o Hegel, ele fala que o ato do amor é um ato mais de um homem ou uma mulher, é considerado por muitos como algo indecente. E ele coloca que o ato do amor entre o homem e a mulher é o ato mais sublime. É o que para ele, na visão, é o que mais amplia, é que mais chega à totalidade do É a maior indivíduo. realização A humana, não é maior isso? realização. E se a gente não tem essa realização, então a nossa relação fica um pouco a desejar. A vida E, nossa fica um pouco a desejar. Senão não Nereu, estamos realizados nesse aspecto. você me falou uma coisa muito importante sobre isso. Quando você falou que o ato sexual, a relação sexual, cria vínculos profundos de pertencimento. A pessoa querendo ou não. Tem gente que Sim, acha que vai ser só pele, só carne, mas não tem jeito. A relação sexual cria vínculo, né? Kevin, então é importante também que esse ato sexual também ele seja por amor, não ato por si só. Porque você vai criar vínculo com vários parceiros que você teve relações sexuais e você vai criar vínculo com aquelas pessoas que você ficou, vai pertencer a você. Então você Pertencer ao vai ter uma vida sistema. muito mais difícil, mais complicada com isso. Mas a partir do momento que você tem os parceiros e quando você tem um ato de amor e tem um respeito pelaquela pessoa, quando acaba, quando termina, ela passa a ter uma vida mais, quer dizer, mais Leve. centrada, melhor e Mais tudo. leve. Mais Mais leve. Por leve. isso que eu peço que aqueles que estão aqui presentes, que na hora de trabalhar os parceiros anteriores, que foi a nossa live anterior, que coloque todos, Todos. todos. Aqueles que tiveram relações sexuais e aqueles que também tiveram uma relação afetiva. Não tiveram o ato sexual, mas teve uma relação forte com a pessoa. Que coloque ela também. E que Certo. você possa se despedir de cada um deles, porque você criou um vínculo com elas. Uma outra coisa que você me falou sobre a questão da sexualidade, muito importante, Nereu, é que o casal tem precedência dos filhos. E que muitos casamentos, a energia sexual termina quando os filhos chegam. Exatamente, que a maioria da queixa, quando a esposa fica grávida e que tem o primeiro filho, ou logo às vezes tem o segundo filho, esse desejo, a mulher se volta um pouco para a criança, pelo lado maternal, e deixa o marido um pouco de lado. Mas às vezes o homem também faz isso. Deixa a esposa de lado e vai ficar só focado nos filhos. E aí, nesse período, aí que quem está nos ouvindo, que nesse período é um índice maior de separação e de traição. Porque as pessoas se sentem carentes, abandonadas naquele momento. E agora, cada um aqui, tomando consciência disso, que sabe que após o nascimento do filho, você se volta mais para a criança do que para o marido. Lembre que o marido veio primeiro, ele tem precedência. Vem o marido primeiro, a esposa primeiro, para depois os filhos. Aí o filho fica forte quando os pais estão o quê? Fortes. Felizes. Os Felizes. filhos precisam de pais felizes, né? De pais Isso. fortes. E isso entra Então, em todas as lives que foi falado, né? O sistema não pode isso. desorganizar. Então, Certo. colocar o céu com a maior realização humana, né, possível. Então, que cada um coloque isso na vida de cada um, de Certo. uma forma digna e respeitosa.
E Nereu, tem algum exercício, alguma coisa para fazer com a gente Tá, e para agora nós vamos... encontrar esse equilíbrio na área E sexual? sim, sim. E aí nós vamos tentar aqui fazer um exercício, mas que vocês também continuem. Não é que com esse exercício vamos tirar todos os bloqueios sexuais, né? Que a gente, tanto eu como o Luciano, nós somos psicólogos, e a gente sabe disso que o buraco é mais embaixo. Mas é um ponto de partida. É um passo ali, outro ali, e a gente vai andando. É tomada Então, de eu gosto. consciência, Isso. né, Só Nereu? É vocês. Tem tomada. tomara. E só aqui nessa live. Quem está aqui nessa live? Então, vai tomando consciência de algumas coisas. E aí vai botando em prática isso. E a gente vai mudando aos poucos. De repente, a Isso. gente está andando para o nosso Que bom. processo de individuação, para o nosso processo de autoconhecimento. Só uma coisa, Nereu, antes do exercício. O Nereu explicou, mas eu quero reforçar. Dá muito o exemplo do homem ter a energia sexual, ter o desejo, pedir, e a mulher não ter. Mas acontece o contrário também. Então, Também. para qualquer um, tá? Tem que ter equilíbrio para o casal. Os dois precisam querer. Porque tem bem homens também que são bloqueados, não só mulheres. Isso, Só que o isso. preconceito, quando chega a mulher que tem um desejo, o homem rejeita, vamos supor, é o que concede, aí ele, para se sentir talvez menor ou melhor, aí joga essa responsabilidade um pouco para outra pessoa. Mas lembre Nereu? que aquele que deseja, se sente a necessidade, se sente inferior. É isso que eu quero que vocês percebam. E aquele que apenas concede, se sente superior. E E aí, numa bagunça. relação, não existe hierarquia em uma relação de casal. Então, todo mundo tem que estar o quê? Na igualdade. Não tem que ser Igual. superior e inferior. Pode ser qualquer tipo de relação. Não é uma relação de casal quando um está superior e o outro está inferior. Sempre essa relação é de igualdade. Até o final da live a gente vai estar reforçando isso. Tá. Nereu, antes do exercício, a Flaviane está falando uma coisa aqui, só para dar um carinho aí para eles. O marido vem primeiro, ou a esposa vem primeiro, né? Mas percebemos que alguns homens não dão valor verdadeiro às companheiras e essa é a hora que elas se voltam para os filhos. E aí, né, Nereu, a gente pode falar para a Flaviane e para todo mundo que está ouvindo que, independente do motivo, quando isso acontece, bagunçou o casamento, Isso. né? Não é mais um Saiu da. casamento. Não é mais um casamento. E além de bagunçar o casamento, acreditem no que nós estamos falando. A gente se entrega para os filhos com todo amor, mas a gente bagunça a vida deles. Tá? Com isso. Porque bagunça, isso vai trazer prejuízo para eles. Porque E o aí, sistema fica desorganizado. aproveitando essa pergunta dela e a sua fala também, não existe vítima. E a mulher, às vezes, nesse momento, se colocou como vítima. E o marido como algoz. E não há vítimas e nem algoz. Se há vítima e algoz, não é uma relação de casal. Isso você conversou Pode ser com comigo, outro né, tipo de Nereu? relação que nós vamos falar no decorrer dela, é isso. E lá A na relação frente, de gente, ele vai casal falar. é uma relação circular, de igualdade. Isso é maravilhoso. Então vamos para o exercício Vamos para da o sexualidade? exercício da sexualidade. Agora que cada um fechar seus olhos. E na maneira que a gente fecha os olhos agora, e você vai aonde está, como você se sente nessa relação de casal? De necessidade ou está num papel que concede? Primeiro você tem que saber isso. Ou... E agora, que você sabe agora, tome essa consciência agora. Se dentro dessa relação de casamento ou de namoro, como você se encontra atualmente? E agora você vai descobrir N possibilidades que pode vir na sua mente agora. Várias possibilidades.
Mas agora você vai escolher a possibilidade mais forte que vem em você. E observe isso dentro de você. E agora que você percebe isso, a possibilidade mais forte, e agora você se volte. Eu sei que você vai se voltar para trás, que a Luciane está aqui na minha frente, mas vocês que estão em casa, voltem-se para trás, que é onde está a sua ancestralidade. Sim. Sim, aí você volta para trás. E agora você olha para o seu sistema familiar. E veja quem você está imitando ou quem você está compensando. Quando eu estou imitando, eu estou dizendo eu como você. E quando eu estou compensando, eu estou dizendo eu por você. E talvez você se identifique com algum ancestral, ou com vários ancestrais. E aí que agora você já pode ter se identificado com esse ancestral, e aí você pode dizer eu como você, ou eu por você, também tenho essa dificuldade. E você repete, eu como você, ou eu por você, também tenho esse bloqueio na minha vida sexual com o cônjuge, ou com o namorado. E aí, quando você repete isso, como você se sente em relação ao seu corpo? O trabalho é corporal, ele não é um trabalho mental, é corpo. E o corpo vai te dar uma resposta. Se o seu coração acelera, se os seus ombros ficam pesados, suas mãos ficam tensas, há um peso no ombro direito, no ombro esquerdo, observe isso em você. Identifique isso no corpo seu. Quando você diz eu como você, ou eu por você, também tem esse bloqueio sexual. E agora que você já se identificou com um ou com vários, e agora você diz, eu vejo você. E aí você diz a esse ancestral, o que aconteceu com você, agora eu deixo com você. Respeito e honra a sua história. Vocês falam mentalmente, mas se vocês estão em casa querendo verbalizar isso, vocês façam. O que aconteceu com você, eu deixo com Eu deixo você. com vocês. Mas honre e respeito isso, o que Mas aconteceu. E honro e respeito. respeito o que Te dou um aconteceu. lugar, o que aconteceu com você. Te dou Te dou um lugar, lugar. E te eu dou dou um lugar, lugar no meu coração. E também dou lugar para o ato do que aconteceu. eu digo sim, para como foi a sua história de vida, a sua vida. E Eu agora aceito. você diz, o meu amor por você fica, O meu amor por você fica, mas o meu coração eu quero de volta. mas o meu coração eu quero de volta. E eu me permito ter os meus desejos sexuais. E eu me permito ter os meus desejos sexuais, Ter os meus prazeres sexuais. ter os meus prazeres Prazeres sexuais sexuais. E ter um amor. e ter amor. E aí você diz, eu sou eu. Eu sou Observe eu quando. E você é você. e você é você. Agora eu fico com a minha vida. Agora eu fico com a minha vida, Com a minha história. com a minha história, História. Do meu jeito. do meu jeito, Da minha forma. da minha forma. Eu fico agora no adulto. Eu fico agora no adulto, No adulto. Assumindo as minhas responsabilidades.
assumindo as minhas responsabilidades. Eu por mim Eu por mim e você por você. e você por você. Eu sou eu Eu sou eu e você é você. e você é você. Sim. E agora, quando você faz essa segunda etapa do exercício, como você se sente no corpo? Isso é muito bom. E aí, vocês aí podem numerar de 1 a 15, um número. E você mentalmente, aleatoriamente, diz um número, e esse número você vai repetir isso por vários dias. Até virar uma verdade para o seu cérebro, Cérebro. tomar Que consciência talvez você no corpo. precise disso. Tomar consciência. É o trabalho corporal, não é mental. Às vezes a gente está É, repetindo as frases, que às vezes você vai, como papagaio falando, eu repetindo. Não. Você vai repetir isso, sentindo isso no seu corpo. sentindo. Cada palavra que você fala, você observa isso no seu corpo, como atua essas palavras. Isso É que é o ótimo, efeito mais gratificante que eu acho. É é sentir isso ótimo no para corpo, fazer nos momentos de meditação, né? de Logo após a meditação. meditação. Muito bom. Isso. Você está bem centrado e vai poder fazer isso. Ok? Ótimo. Que bom. E aí, Nereu, nós falamos sobre o equilíbrio na sexualidade. E aquela história do amar demais, eu te amo demais, o meu amor basta. É, quando uma pessoa acredita que o amor dela é suficiente para o casal. Existe Tá. isso? Como que é? Sim, quando essa pessoa acha que o amor dela é suficiente, que o amor dela basta, que ela pode amar por ela e pelo outro, tá? Ela se coloca numa posição de quê? De superioridade. E o outro fica na inferioridade. Há um desequilíbrio. Essa relação não vai dar certo. Então, se você, agora, que você que está nos ouvindo, se você tem essa característica, procure ajuda e para mudar isso. A relação ela é bilateral, ela tem que ter essa igualdade. Isso que eu acho importante dessas leis do Helling, do dar e receber, é você buscar essa igualdade. E você, estou Né? desigual, eu estou dando demais para essa pessoa, e ele está me retribuindo, não. Se não está retribuindo, então eu tenho que diminuir esse meu exagero de querer que o meu amor é suficiente. Ele Nereu, também tem que ter de lá, tem que vir de lá também, né? tá. Aí, Nereu, uma pergunta aqui para você. Isso aí, é o julgamento de cada um, é a necessidade. Então, a pessoa, não dá para alguém falar para o outro o que que é muito, o que que é pouco, né? Porque às vezes a pessoa está numa carência tão grande que ela fica exigindo do outro parceiro. Não é para exigir do outro para ele dar mais ou dar menos. É para ver isso na gente. Eu tenho Na que enxergar gente. em mim. E se eu acho que eu estou dando demais, eu tenho que diminuir, pronto. Não tem que cobrar do outro. Não é isso? É Exatamente. isso? Outra coisa, eu não tenho, porque essa coisa ela tem que ser de forma natural. A gente pode dar até o feedback para o outro isso. Olha, eu tô sentindo que eu amo mais, eu estou sentindo que eu tô, mas não estou vendo isso de lá, o que está vendo, o que está acontecendo. É Certo. uma tomada de consciência para você mesmo. E Gente, tentar aqui, porque se o outro ama demais, quem vai embora? É que fica com a relação devedora. Ele não dá conta de dar o que o outro quer. Que o outro. gente, isso é incrível. Eu não caí a ficha. Eu já expliquei para vocês que essas lives, a ideia delas nasceu da minha terapia, né? Então, eu tô aqui com o meu psicólogo. Faz- a gente está dando a minha terapia de presente para vocês. É, eu não entendia isso. Eu pensava que a pessoa que acha que está dando demais é que ia ficar no prejuízo e ia cansar. E quando eu comecei a entender isso, de jeito nenhum. Essa pessoa cobra, ela reclama, ela sufoca também o outro. Quem não consegue retribuir, quem se sente diminuído, é que cansa e vai embora.
Não é isso, Nereu? Sim, com certeza. Agora, a pessoa está, se a gente for pensar na visão sistêmica, ela está emaranhada com algo que ela tem que entrar internamente com ela e perceber isso para ela sair desse emaranhamento dela. Onde ela está numa relação que é uma pessoa que se sente suficiente nesse amor, mas ele não consegue dar nada para aquela relação. Porque o outro já tem o suficiente, já está na totalidade dela. É tipo assim, Luciano, também naquela relação onde a pessoa diz assim, se você for embora, eu me mato. Se você me certo. deixar, minha vida vai se acabar. Entendeu? E aí, nessa situação, é um pouco, quando a pessoa diz, aí ela está se comportando o quê? Nessa relação como uma criança. Criança. É uma Aí é a criança relação de pai. Porque carente de um amor paterno e a materno. criança, sim, quando a pessoa sai da relação, que é o pai, ela precisa da relação desse pai e dessa mãe. E aí, quando esse pai desaparece, sai, aí ela sente. É uma criança. Agora, quando na relação termina ou qualquer coisa acontece e ela diz isso, eu vou me matar, minha vida agora não tem mais sentido com você, aí o outro está numa relação, um está fazendo papel de pai ou de mãe. Não tem, o casamento é Não tem só. equilíbrio. Não Esse tem casamento equilíbrio. não vai dar certo. É verdade. O que vai Interessante dar demais. certo é a pessoa se sentir autossuficiente. Ama Os dois, né? os dois, suficiente. Gente, Entender entender que a relação ela pode chegar a um fim, né? E não ser o fim do mundo. e autossuficiente não significa que eu não preciso de ninguém. Significa que é uma troca saudável, de igualdade. Né? Muito Aí a jóia. Kátia está perguntando aqui, e tem alguém lá fora que talvez esteja se relacionando. Quer dizer, um dos motivos das traições são essas insatisfações do amor. Ou a Desequilíbrios. pessoa, o desequilíbrio. Certo. Muito interessante. Tem algum exercício para essa parte Então, o exercício que eu falo, que cada um agora feche seus olhos e analise como é o seu relacionamento. Como você se se a sente. gente se a gente está no lugar de criança, De né? criança, se o marido está no Exigir. lugar de pai, ou que é homem, se a esposa está no lugar de mãe. E se eu estou me comportando como criança ou estou me comportando como adulto. Tá certo. E Se eu olhar na minha tô, história. se E é eu tô importante tentando olhar. ser mãe, né? Se Uhum, eu tô tentando ser mãe ou tentando ser mãe, pai do ser parceiro. pai. E se eu estou me comportando como a filha do parceiro. Aí a Interessante. Cristiane falou que o amor é liberdade, não aprisionamento. É isso mesmo, Cristiane. O amor é liberdade, não é aprisionar o outro. O outro fica com a gente quando tá bom para ele também isso, né? Verdade. É. Sair da relação também é uma forma de equilíbrio. Isso foi muito difícil para eu entender. Hum. Porque tinha que ficar com qualquer custo, né? Não, às vezes a Não. missão com aquela pessoa é até ali, o aprendizado é até ali. E vai ter aprendizado com o outro. E entender isso, que a relação às vezes pode chegar ao final. E como a gente já falou, que a relação não é uma escolha só sua, não é só minha, é do Eu tenho que sistema também. respeitar. Isso. E aí A live passada. aquilo ali com o sistema era até ali, com aquela pessoa. E ali é com o outro, que vai ter outros aprendizados. Certo. Nereu, a Agora gente outra coisa conversando. assim, sim, que eu Não, falei não. assim, quem recebeu demais parte, né? Isso. Mas não só no amor, mas também naquela parte da formação, do mestrado, de estudo, O financeiro também, né? Entra e aí do agora. financeiro. Quando a Tá pessoa pontuando aqui. banca a esposa nos estudos, ou a esposa banca o marido no mestrado, e o dinheiro vem dela, aquela pessoa está recebendo demais. Ela está se comportando como a mãe dele ou o pai dele. Vamos explicar isso mais um pouquinho, Nereu? Eu já conversei muito isso com o Nereu, gente. Não quer dizer que um casal não abençoa um ao outro, né? O que a gente vê aqui é que precisa ter equilíbrio.
E o equilíbrio, nem sempre a gente dá para o outro na mesma moeda. Mas o casal tem que satisfazer um ao outro, se ajudar nas necessidades. Se fica só um é, sempre fazendo mais pelo outro, aquele outro fica num sentimento de devedor, não é isso, Nereu? Isso, exatamente. E E aquele que ah, fica com o sentimento devedor que vai sair do relacionamento, porque ele não dá conta. É demais é, para fica, ele aquilo lá. fica Ele pesada vai, para ele. ele vai procurar uma relação onde tem esse equilíbrio. Teve uma coisa, Nereu, que você me falou que foi muito interessante, que quando um dos parceiros ele tá ali, nas outras áreas que a gente já falou, sexual, amor demais, aí financeiro, de estudo, de bens, de presente, e ele trata o outro como se fosse um filho, ou trata o outro como se o outro fosse um incapaz, que precisa dele para tudo. Esse outro recebe com gratidão, fica feliz, mas vai ficando para a relação de casal, vai ficando insustentável. O Nereu falou uma coisa interessante. Quantas pessoas são bancadas no estudo e tudo, ou num negócio, numa empresa, e quando ela alcança o sucesso, ela apaixona por um amante. Ela vai embora, porque não dá para ficar casado com a mãe ou com o Ou pai. com o pai. Olha, o que Isso a é Luciane louco. falou é exatamente isso. Quando eu recebo demais, eu não devolvo isso por motivo A ou B C, eu estou na relação de pai e filho, né? Ou de mãe e filho, ou de pai e filha. E se eu estou nessa relação, a relação de pai e filho, a parte sexual não vai existir. Não vai ter esse desejo. Aí, na hora que a pessoa se forma, termina o seu curso, ou tem o seu mestrado, ele vai embora. Ou a empresa começa a dar lucro, né? Essas coisas. Não precisa ser só no estudo. Gente, isso é muito forte. É muito forte. Uma das coisas assim, muito importantes, Nereu, que eu estou vendo na sua fala, é a gente tomar consciência, ter a coragem de olhar para os nossos relacionamentos e ver se a gente está no lugar de pai, no lugar de mãe ou no lugar de filho. E Para agora eu quero que cada, poder, né? Vai lá. agora eu quero que cada um feche seus olhos agora, que estão aqui presentes na live, e observe isso. Feche os olhos. Fechar os olhos é entrar para dentro. Conectar com você mesmo. E observe agora. Você está nesse papel de pai, de mãe, ou você está no papel de criança? Como se sente quando você está nesse papel? Qual é a mensagem que você recebe do seu corpo quando você está nesse papel de pai, de mãe ou da criança? E você fica com essa mensagem para você. E agora abre os seus olhos e volte para cá. E se você está no papel de criança, ainda há tempo. Se você está no papel de pai ou de... ainda dá tempo para corrigir isso. É conversando, dialogando e tudo. E se você tem uma dívida com o parceiro, pague essa dívida. Para você ter uma relação de igualdade com ele. Ele pode estar pagando teus estudos, mas ele diz, olha, quando eu estiver ganhando dinheiro, eu vou te ajudar nisso, nisso, nisso e aquilo. Para compensar o que você fez para comigo. Que E que a nossa coisa. relação seja de igualdade, não de desigualdade, de desequilíbrio. Que joia. Ok? As E pessoas estão agora, falando tanta porque coisa importante aqui. gente, mas a gente vai marcar uma live para responder essas perguntas todas. Que a Vocês próxima estão seria talvez isso. escrevendo coisas maravilhosas aí, gente. Eu estou lendo É, aqui. isso. E A agora Edna tá aí, a Selma. eu queria falar Tá. sobre agora o troco e a Ah, vingança. gente, isso é muito, muito rico. Troco ou vingança? Vingança. Naquilo que é bom, na troca entre o dar e o receber, naquilo que é bom, por exemplo, se eu recebo algo da pessoa que foi bom, por exemplo, um presente que eu recebi da minha esposa, por exemplo, aí eu dou um presente um pouco melhor para ela.
um pouco. Não exagero. Ela me dá um presente, eu vou dar um carro para ela, entendeu? Não é competição. Não é competição, um pouco só. Só um pouco. Isso. Se ela me trata bem, eu trato ela um pouquinho mais. Aí ela vai E aí tratar um essa pouquinho relação, mais. mais e mais, um pouquinho mais, aí como é que vai ficar a relação? Excelente. Agora, quando eu sou ferido, agora, naquilo que eu sou ferido, aí eu tenho que dar um pouquinho menos. Por Pouquinho, gente, menos. exemplo, numa traição, que são as maiores dores, né, de um relacionamento. A esposa que é ferida, ela tem que ferir menos. Um Se ela pouquinho. fizer, ele traiu, ela vai trair, aí é vingança. Aí Vingança. ele E vai não é precisar isso. se vingar, aí ele fica com outra. Aí ela fica com um, aí ele fica com outro. Essa relação Aí vai dar o quê? Vai é para a destruição. desgraça, É destruição. destruição. Agora, se ela faz um pouco menos, aí vai, esse menos, né, Luciane, que vai, É. aí ele dá o menos, ele tem também que dar o troco, fazer um pouco menos também. Aí ela faz um Gente, pouco menos, e aí chega o momento, vai para o mais. entendeu? Alguém falou, e quando o companheiro não gosta de dar presente? Entende como desnecessário. Não, eu estou falando de presente, é uma forma, mas Exemplo. a pessoa não dá um presente, mas dá outras coisas. Entendeu? Eu quero só um pouquinho nisso. Gente, linguagem de amor. Tem pessoas que não dão presente, vai lá na loja e compra o presente, não. Mas com certas coisas, te dá remédio quando você está doente, te ajuda a fazer o almoço. Presta atenção nas linguagens de amor de cada um, né? Que são 5, né? Isso. Quem Gosto nunca daquele leu o livro. livro, As Cinco Linguagens do As cinco Amor, é linguagens. importante que leia. É Muito, importante As Cinco muito Linguagens do bom. Amor, que vai entender um pouco Muito bom. nisso. Gente, Isso. ficou claro, Luciane? Você quer ampliar um pouco mais essa coisa da Eu quero. vingança, do troco? Eu quero ampliar, gente, porque isso foi muito sofrido para mim. Com palavras, o Gulliver tá falando aí, mano. Gente, esse negócio, tempo de qualidade, carinho, atenção, serviço, isso aí, gente. Para mim foi difícil e talvez seja difícil para alguns de vocês. Vocês sabem que eu sou cristã e assim, tudo para mim passa no crivo, né, bíblico e como que é, e o que que Jesus ensinou. Então eu fico atenta. Quando o Nereu me falou a primeira vez sobre. Não foi o Nereu, não. A minha primeira constelação foi com o pessoal da Alemanha que teve aqui no Brasil. E aí eu contei minha história de vida. Quando eu contei, o constelador falou para mim assim: lá na história do meu primeiro relacionamento, ele falou assim: faltou, vocês não deram certo porque não se igualaram. Né? E aí eu fiquei. Depois o Nereu veio me dar aula, me ensinar e fazer constelações comigo. É um pouco menos, gente. É diferente de vingança. Quem fica com raiva, com ódio, vai lá e faz igual, destruiu o casamento. O que o Nereu está explicando é que tem chance de um casamento se equilibrar quando ele se desequilibra, até com a traição. Desequilibrou, mas tem jeito se equilibrar. E para equilibrar, então é assim, a gente estava antes, o marido faz um bem, eu faço um bem. Ele faz um bem, a gente está subindo. Aí um pisa na bola e desequilibra e ó, pum, afunda a relação com a traição. Aí a gente não vai afundar mais, eu já estou lá embaixo. O mal que eu vou fazer, né, para sentir na pele, ele é um mal pouquinho, mas ele é um mal para cima. É circular, né, Nereu? Porque ele é um mal de pouquinho em pouquinho até chegar aqui no bem de novo, para equilibrar. É porque, Porque, na realidade, você é ferido. E aquela mulher que diz, eu não vou fazer com ele, não vou me igualar a ele, eu não vou fazer igual o que ele fez, ele é um safado, é não sei o quê, eu não vou me comportar da forma que ele fez, tá, tudo bem. Que se você for comportar como ele, você vai entrar no processo da vingança.
mas você tem que externalizar a sua raiva, o seu sentimento com aquilo que houve. E a Nereu, forma como você vai fazer isso, você tem que fazer. Porque aí é um desrespeito com você mesmo. Você está perdendo a sua dignidade. E a relação é de marido e mulher, não é relação de pai e filho, não. Quem perdoa é pai e mãe. Nereu, acabei de ter um insight aqui. Uhum. Maravilhoso sobre isso. Porque a minha dificuldade era essa, né? A Bíblia fala para a gente perdoar 70 vezes 7 e tal. E aí, eu estudando isso com o Nereu, eu falei, mas o que isso quer dizer? Acabei de ter um insight aqui. Gente, o que o Nereu falou, você fingir, ficar lá calado, morrendo por dentro, mas assim, para ser superior, isso é um ego, é uma necessidade de ser superior. Agora eu abro mão de fazer igual, abro mão. Alguém de Goiânia disse que já ia comentar isso agora, ó, Janaína. Se eu faço igual, eu sou vingativa, aí eu não estou perdoando. Mas se eu sou honesta, porque o perdão é tipo assim, eu quero continuar a ficar com você. Eu vou trabalhar para equilibrar essa relação. Inclusive, eu vou externar minha raiva. Uhum. Inclusive, eu vou fazer algo que eu quero fazer, que eu preciso fazer, que eu abri a mão para te agradar, mas eu preciso fazer isso e estou vendo que não compensa abrir mão de tudo. Mas eu não vou te trair, eu não vou ser desonesta com você. Não é Sim, vingança. sim, mas eu tenho. Agora, aí vai equilibrando. E É aí eu tenho que verdade fazer isso. algo para a minha dignidade voltar. Sim, E porque é aí eu tenho que honestidade. fazer, porque se eu não faço nada, essa relação ela está em desigualdade. Eu tô me comportando como pai ou como mãe. Ou E estou me quem vai se. comportando. Porque Entendeu? E quem a faz pessoa. isso, os filhos erram, falham, os pais perdoam. Perdoa. Deixa pra lá, Tudo fazer o quê? bem, mas isso é relação de pai e filho. A relação de marido e mulher não existe isso. A O Cristiane falando, perdão, quem perdoa se sente superior. Inereu, E quem, a e gente. quem perdoa se sente superior. E quem vai pedir perdão se sente inferior. E tem Então, numa uma coisa. relação, tem responsabilidades, 100% para cada um. Isso, isso. E tem uma outra coisa aí, Nereu. A gente acha, e a pessoa ainda fica de vítima, porque ela sofreu e o outro saiu ileso, e na verdade fica pesada é para o outro. E até porque a energia fica pesada, fica negativa, porque não é verdadeiro, né? Uhum. Não tá limpo, Agora tá entalado. o perdão é elevado quando ele é simultâneo. Eu te Isso. perdoo e o outro perdoa. Aí ele é válido, porque houve troca. O perdão foi puro, de ambas as partes. Nossa, perfeito, Isso. perfeito, perfeito. 100% de Então, gente, uma responsabilidade. mãe, o filho fere, a mãe perdoa. É relação de mãe e filha. Agora, que cada um também, que estão aqui nos ouvindo, faça essa reflexão no casamento de vocês, do que aconteceu. Nereu, tem quantos Se vocês minutos? estão nesse papel. Nós estamos com, temos 10 minutos. Ai, ai, ai. Só lembrando aqui, eu vou falar, você disse, sem equilíbrio não há relação de casal. Se não pode ter hierarquia, se tiver hierarquia, o casamento está em desequilíbrio. Se tiver vítima e algoz, está em desequilíbrio. Você também fala para jamais casar por pena e nem permanecer casado por pena. Sim, quando eu estou falando de casar por pena, casar com uma pessoa, por exemplo, que é deficiente. Ou então eu estou dentro desse casamento e a pessoa fica deficiente e eu continuo nesse casamento. E eu tenho o outro que está deficiente, ele tem que liberar o outro. Nereu, E estão aí ele pedindo pode para dizer, quando olha, essa. aconteceu isso comigo e eu acho que você Nereu, está livre para... para pode falar. seguir. O pessoal tá pedindo, se ela cair, para a gente reiniciar, só para terminar. Você topa? Sim, Topa? Então, top. gente, as 50 pessoas que estão com a gente agora, a hora que ela cair, o Nereu vai entrar de novo e vai me chamar. E aí a gente continua, tá bom? Então, beleza. Então, vocês entenderam isso que o Nereu falou? Isso também foi pesado para mim.
Aí a Não gente fica casar por na pena. segunda parte para as perguntas, para algumas coisas que alguém Isso. quer perguntar e tal. Isso. E faltou também você falar sobre a culpa boa, né? Tem uma coisa muito legal que o Nereu fala, gente. É sobre a boa consciência e a má consciência. Tem um tipo de culpa que o casal precisa. Os dois precisam sentir, senão Porque não dá na certo. realidade, quando a pessoa se comporta dessa forma, que não se importa com o que o marido fez e tudo, ela fica na inocência, na criança, na pureza, entendeu? Quando ela cometeu isso e faz o, ela vai para a culpa, até pelo dano que ela possa fazer também. Nessa troca, quer ver, não é na troca, no troco, ela vai fazer um dano que ela fica bem e aqui dali gera um dano no outro, aqui dali, que ele vai ter uma reflexão, que ele vai precisar dar também um troco a ela, mas ele vai dar um pouco menos, até que se equilibre novamente. Então, se eu fico não fazendo isso, me tira a minha dignidade e eu fico na inocência. Não há um crescimento meu. Eu estou, como eu falei anteriormente, estou no papel de filha. E é importante essa culpa. Quando eu estou falando da culpa, a gente traz os nossos princípios familiares, da nossa família de origem. E a gente, que é o pertencimento que a gente traz de lá. E às vezes, quando a gente quebra esses padrões que a gente traz, nós vamos para a culpa. Então, a minha esposa larga a família dela, eu largo a minha, agora vamos construir a nossa família. E isso vem com culpa, porque nós não estamos fazendo iguais a eles, aos nossos pais, nós estamos fazendo diferentes. E aí vem a Essa, culpa. E é essa nessa culpa é culpa que a gente boa. cresce. Nossa, essa culpa é boa. Gente, eu não entendia isso de jeito nenhum, me dava um nervoso, porque eu pensava, uai, a gente não pode, a culpa atrasa a vida da gente, tá? A culpa que paralisa é outra coisa. Falta de auto-perdão. Aqui, o Nereu está explicando sobre a culpa de quem quebra padrões. A Uhum. culpa da tal da ovelha negra. A culpa Isso. de quem tem coragem de assumir o seu próprio destino e ser feliz, mesmo que a mãe tenha sido infeliz, que o pai tenha sido infeliz. Ó, o Gulliver disse que não entendeu isso. É assim. Como que o casal precisa se sentir culpado? Essa palavra culpa é a má consciência. Porque a gente fica se boicotando, tá entendendo? A gente se boicota, quando a felicidade chega pra gente, a gente se boicota e dá logo um problema lá no relacionamento, porque inconscientemente a gente não tem coragem de ser mais feliz do que a mãe da gente, do que a avó da gente, do que o pai da gente. Tudo deu errado lá nos casamentos de todo mundo, logo o meu agora vai dar certo? É por aí, não é, Nereu? Exatamente. Aí eu tenho uma culpa que eu tenho que ser igual. Não. Como o exercício que nós fizemos. Isso. Eu como você, a primeira parte do exercício, ou eu por você. Não. Você por você e eu por mim. Eu A vou construir a Vanise minha vida do meu jeito. a Vanise está falando que não gosta da palavra culpa, prefere responsabilidade. Vanise, eu tenho até uma palestra lá no YouTube, culpa e responsabilidade. Eu entendo você, essa era a minha dificuldade. Mas sabe o que é importante falar culpa aqui? É lealdade sistêmica, é fidelidade cega, amor cego. É importante para dar um clique no cérebro da gente. Porque a gente gosta da palavra responsabilidade, que ela é bonitinha. Mas, na verdade, chega nos nossos consultórios, lá no Nereu, no meu, de vários psicólogos que estão aí com a gente assistindo, pessoal não dando conta de ser feliz, porque sente culpa de ser mais feliz do que a mãe, do que o pai, do que a irmã. Gente, você não consegue usufruir, às vezes, do seu salário, porque sua família foi muito pobre, porque você vem de uma origem muito triste. É disso que nós estamos falando. E aí, a gente vira para a pessoa e fala assim: ótimo. Aí você vai explicar: responsabilidade e culpa é um bloqueio, isso a Chayane está falando. Mas você vai falar: esse tipo de culpa você pode sentir. Depois essa culpa vai dissolver, gente. Não vai ficar com culpa. É só para virar a chave do cérebro. A culpa saudável
de quebrar um bloqueio, de mudar um padrão, Que de mudar, ser tem criativo. mudança de paradigma, né? É. Nossa, eu sofri demais com isso, gente. Sofro ainda. De repente, de vez em quando eu tomo consciência de uma área da minha vida que eu tô me boicotando. Meu marido tá aí, sabe? Meus filhos, meu irmão tá assistindo essa Ah, live, sabe? a gente vai falar aqui 100% de responsabilidade. Fala de 50%, eu jogo já os 100%. O que cada um, quando escolhe, tem esse 100% de responsabilidade. Então ninguém é vítima nem algoz, dependendo do que aconteceu. Eu tenho que trazer É, essa responsabilidade para mim. é. Olha Agora, aqui. quando a Vanessa fala aí na questão da culpa, eu tenho que cometer algo e assumir a culpa do que eu fiz. E aí saber que se eu perco essa culpa, eu deixo Nossa. de crescer, de me A evoluir como Isabela ser Couto, humano. a Isabela falou isso no Instagram dela. O meu irmão falou aqui, ó, não é culpa igual responsabilidade. A gente está falando de culpa igual peso de consciência. Sim, Isso porque mesmo. a culpa, porque quando eu estou falando da inocência, eu estou na pureza. Na culpa, eu estou sendo o capetinha. Com a outra pessoa que também é um capetinha. Mas Sim. esses dois capetas, eles É, se dá certo. Do que a inocência com a inocência. O é, anjinho com o é. anjinho. Eu O tenho que sair anjinho, dessa inocência e eu ir para a o culpa anjinho, daquilo que eu faço. o anjinho com o anjinho só quando a gente já tiver velhinho já lá, né? Isso. E acho que, Agora não. acho que nem quando o velhinho. Tudo bem, que no velhinho nós estamos no caminho já da espiritualidade, não se ligar mais a essas coisas todas, né? Tá no velho sábio, né? É, Então, ai, na realidade, aqui a gente falou de tudo isso, eu ia fazer o exercício final e nós só temos 2 minutos. E aí você quer que a gente vai fazer esse final na segunda etapa certo, certo, Vanessa. É 100% de responsabilidade mesmo, responsabilidade, sim. isso. Não, aí não é culpa, aí é 100% de responsabilidade. Não estou botando que é É, 100% de culpa, não é isso. não, não. É quando eu comparo a culpa com a inocência, é isso. É É nesse sentido. só nesse Perder sentido. perder a minha inocência. A culpa faz eu perder essa inocência. Gente, olha outra coisa legal, né, Nereu. Nós estamos o tempo todo incentivando aqui a gente sair da criança e ir para o adulto. Do adulto. Crianças casadas dá dor de cabeça demais, Olha, o que gente. a Criança Cristiane casada não botou, funciona. o que a Cristiane Ah, colocou legal, é que a culpa que paralisa é maléfica, mas a culpa que facilita o movimento é benéfica. Exatamente essa que a Cristiane colocou aí. isso. Até porque, Nereu, eu também A lembrei culpa que aqui. leva ao nosso crescimento, nossa evolução como ser humano. O que, Se que é não, a psicopata? Que é o psicopata, Nereu? A pessoa que não é tem capacidade de sentir peso de culpa, consciência com nada. já não tem culpa com nada. É, se Isso a que faz gente me não. evoluir como, isso que faz me evoluir como ser humano. A Gente, eu Noara falou agradeço disso essa semana. profundamente a presença de cada um de vocês, que a live vai cair. E A gente aí, vai quem ficar recomeçar aí, a gente vai recomeçar e eu faço o exercício final do workshop. Do e workshop, não, da responde, live. e Meu responde Deus. algumas perguntas. E aí eu respondo algumas perguntas de vocês. Combinado? Tá, então